Olá, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos estudar sobre a produção do artigo de opinião. Eu vou dar algumas dicas para vocês fazerem o artigo e já já eu volto. Muito bem. Produção escrita, né? No artigo de opinião, que nós lemos para trás, nós lemos dois textos que expuseram diferentes maneiras e problemas relacionados ao trânsito, né? Agora é que vocês devem, né, expressar a opinião de vocês seguindo esse roteiro aqui desta página, né? Então, para planejar o artigo, vocês devem aqui escolher um desses três temas aqui, tá? Ó, ou esse, ou esse, ou esse. Por quê? Porque é para demonstrar que vocês sabem seguir uma receita, né? Uma receita não, uma instrução. E se vocês seguirem aqui, vocês não vão errar, né? Se vocês não seguirem, vocês vão ficar perdidos em algumas partes. Então, por aqui vocês conseguem fazer, né? A falta de faixa de pedestre perto da escola, né? O fato de não haver ciclofaixas e ciclovias na cidade onde você mora, o descuido do uso de equipamentos de segurança em bicicletas e motocicletas. Então, o que vocês têm que fazer de primeira? Escolher, né? Se fosse eu falar, vocês poderiam falar, se vocês fossem escolher, por exemplo, por um tema fácil que vocês têm ali, né, na escola mesmo, seria a falta de faixa de pedestre na porta do Emmanuel. Ali é um lugar que precisava, não tem. Então, vocês poderiam usar esse exemplo, porque vocês conhecem a escola, atravessa aquela rua, então vocês poderiam dar exemplo dali. Bom, aí o que você tem que fazer para fazer o artigo de opinião? Primeiro, separar um desses temas, e aí começar a fazer anotações e informações para te auxiliar nesse artigo de opinião. Você vai pesquisar na internet sobre o tema, etc. Você pode pesquisar em livros, revistas, sites, e você vai fazer uma lista de argumentos, né, para sustentar a opinião que você vai defender no artigo. Então, suponhamos que você fale sobre o descuido do uso de equipamentos de segurança em bicicletas e motocicletas. Você não vai falar que você vê muitos motocicletas por aí sem o equipamento. Você vai pegar um dado, num jornal que saiu num jornal, numa revista, né, sobre acidentes fatais, acidentes que pessoas que se acidentaram, machucaram muito porque estavam sem o equipamento. Então, você vai procurar isso aqui, né? Mas o fato de não haver ciclofaixas e ciclovias, você vai procurar sobre isso aqui, então. Né? E aí você vai listar os argumentos. O que são os argumentos? São os exemplos que você vai dar, são as autoridades que você vai afirmar, por exemplo. O que é uma autoridade? Você pega lá um engenheiro de trânsito que fala sobre o trânsito em geral. Né? Ele fala sobre acidentes, ele fala sobre morte, ele fala sobre a falta de respeito, ele fala sobre tudo que ele fala lá, você vai pegar algumas partes que ele fala e vai colocar no seu texto assim, conforme o doutor fulano de tal, que é engenheiro de trânsito, ele afirma que as pessoas são muito descuidadas, são muito despreparadas para serem motoristas, etc. E você usa uma parte que ele está falando ali, por que ele está falando isso, né? Só no Brasil tem isso, nós somos o quinto lugar no ranking, né, mundial em acidentes. Poxa, é um número pesado, né? Então, vocês colocam isso aí no texto de vocês. Lembre-se que o artigo deve ser estruturado da seguinte forma: ele tem que ter introdução, né, onde você apresenta o problema. Qual que é o problema de quem não tem uma faixa, né, de pedestre, né? Então, como é que você começa um texto, né? Então, aqui você pode chegar aqui, ó, e falar assim: a falta de faixas de pedestre perto de escolas, né, é um grave problema. Por quê? Aí você vai falar por que é um grave problema. Porque alunos são imprudentes e eles atravessam a rua e os motoristas, né, esquecem que os alunos são imprudentes e andam em alta velocidade ali na porta de escola, pode, né, pegar uma criança correndo ali na porta sem saber, e atropelar, matar e etc. Então, você
pegou isso aí e apresentou. Aí você vai desenvolver, são 3 parágrafos no mínimo para você desenvolver uma ideia mínima aqui, né? Então, você vai pegar expor o assunto, né? E defender a ideia aqui da faixa que você acha que tem que ter nas escolas, e aí você vai colocar aqui, nesses parágrafos aqui. Você vai dar exemplo de escolas que você conhece, que não tem faixa, que já houve acidentes ali, continua havendo acidentes, e você vai colocar ali assim, as suas ideias e as ideias que você trouxer de outro texto, tá? Agora, não é copiar outro texto e pôr aqui como se fosse seu, não. Não pode ser assim, não. Tem que ser a sua opinião. O que você acha desse assunto? Mas o que você acha? Você não sabe ainda? Você vai pesquisando, né? E depois que você pesquisa, você seleciona alguns depoimentos e dados e vai usar esses dados a serviço do seu texto, sem copiar, né? Modificando a ideia ali, né? Como você não é como você escreve, não. Ali você vai modificar a ideia, né? Aí, no final, você vai ter no último parágrafo a conclusão, onde você vai retomar, então, a faixa de pedestre, portanto, imperioso a faixa de pedestre na porta das escolas, porque evitar, assim a gente evita, né, acidentes, apesar de, né, as escolas ensinarem sobre trânsito, mobilidade urbana, etc., a gente necessita de faixa de pedestre para educar os motoristas a pararem e deixarem os pedestres passarem. Você vai justificar uma coisa por aí, tá? E aí, na próxima página, você vai ver que tem mais um pouco aqui, ó. Né? Vai seguindo essas instruções aqui, que você não erra. Emprega uma linguagem clara, objetiva, utiliza o registro formal, né? Não vai usar gíria no seu texto, não vai usar uma linguagem coloquial, você vai usar a linguagem padrão, né? Vai iniciar o primeiro parágrafo expondo o problema. Qual é o problema que você vai tratar no texto? Vai apresentar a sua opinião. O que você acha desse problema? O que você pensa sobre esse problema? Nos parágrafos seguintes, desenvolva seus argumentos. O que são os argumentos? Vai exemplificando, né, de como está difícil ali na região que você está observando e tal. Você vai falar, você tem que convencer de que ali é um perigo, tá? E aí você, utiliza termos para dar sentido ao que está sendo exposto, como, pois, aqui os operadores, ó. Tá? Você vai olhar os operadores argumentativos e ver qual que encaixa no seu texto, qual que você quer usar, mas você tem que usar eles assim, ó, de cima e embaixo, tá? No texto. Não pode usar tudo num parágrafo só, não é que não pode, não tem necessidade, né? Você tem que ir usando ele, assim, ao longo do seu texto, defendendo seu ponto de vista, né? Para dar mais credibilidade ao seu texto, você deve fazer uso dos argumentos de autoridade, que é aquele que eu falei, você chama uma pesquisa, né, alguma autoridade no trânsito, para você pegar o que ela fala e trazer para o seu texto e falar, fulano de tal fala isso. E aí você concorda, como quem diz assim, não sou eu que estou falando, é o fulano de tal que está falando. Então, a gente tem que modificar realmente o que nós estamos fazendo no trânsito, né? Enfim, conclua seu artigo, né, retomando as ideias iniciais e apresentando algumas soluções para o problema, né, exposto. E, por fim, você vai elaborar um título, né, que tenha relação com o tema e desperte a curiosidade do leitor. O título é super importante, porque é ele que estimula o leitor a ter curiosidade em ler o texto. Aí você vai fazer uma avaliação também do seu artigo, depois você vai verificar seu desempenho, e aí você está pronto para ler seu artigo na aula, tá bom? Ok? E assim nós encerramos. Qualquer dúvida, pergunte, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.